De gravar, gente? Não? Tô gravando, tá? Então, o que que acontece, Vanessa? Muitas vezes as pessoas veem o síndico como aquele síndico orgânico, aquele síndico morador, que quando dá um problema no portão, ele vai lá, ele faz a manutenção, que era o que a gente tinha antes. A nossa proposta aqui para vocês é de ser gestores do condomínio. Nós estaremos presentes sim no condomínio para vocês. Quando vocês quiserem marcar uma reunião com a gente, se não for dentro do horário comercial, a gente adequa a nossa agenda para conversar com vocês. Independente da quantidade de condomínio, a gente consegue dar o atendimento, né? Por que eu digo isso? Porque quando a gente tem processo, igual eu falei para vocês dentro da empresa, processo de compra, de atendimento, isso facilita muito no fluxo de trabalho. Não sei se alguém aqui, provavelmente alguém de vocês trabalha em multinacional, sabe do que eu estou falando. Então, o processo, ele otimiza. Então, isso nos dá condições de atender os condomínios. Por exemplo, o Veneto. O Veneto a gente está pegando, né? Agora o processo de implantação e já estamos com uma pessoa, além da equipe que nós nos propusemos ali levar para eles, nós também estamos com uma pessoa que é morador do Piemonte, que vai nos ajudar ali na equipe nessa parte de implantação. Vai começar a trabalhar com a Elite Gestão Condominial, tá? E outra coisa, Vanessa, mercado de síndico, condomínio é sazonal. Nós temos alguns condomínios em que o mandato vai vencer agora em janeiro e que a Elite não tem a intenção de dar continuidade no trabalho, né? Porque já estamos ali há algum tempo e nós não temos essa intenção de dar continuidade. Então isso nos possibilita, por exemplo, de pegar mais um condomínio que seria, por exemplo, o condomínio Cenário, tá bom? Ok, obrigada, Thales. De nada, Vanessa. Bom, tem algumas perguntas aqui que a gente reuniu no grupo. Eu vou fazer as perguntas aqui, deixa eu só trocar de tela que eu estou no celular. É um pouquinho mais complicado de ver a planilha aqui na telinha. Mas vamos lá, tem perguntas. Primeira pergunta: o que você pretende implantar no condomínio Cenário? Irá trazer algum diferencial? O Elvis, quando a gente trabalha com alguns condomínios, a gente tem um diferencial de ter acesso às empresas e conseguir bons preços, né? Eu costumo falar, gente, que condomínio, ele é uma empresa sólida, né? Na pandemia, por exemplo, a gente teve diversas empresas ali que estavam fechando e tudo mais. Os condomínios foram empresas que sempre arcaram com as questões dos fornecedores. Isso nos dá a possibilidade, por exemplo, de ser um diferencial na implantação de vocês, levar empresas de segurança, por exemplo, a fazer igual a gente fez no Piemonte, com um exemplo prático. Já começar com todo o sistema de segurança em 3 meses, sem ser comodato, mostrando para os moradores que é possível ter um sistema de segurança e pagando aquelas parcelas menores. Então, Elvis, a gente pensa muito nessa questão. Tem empresas que prestam serviço e conseguir parcelamento para que vocês, nesse início, que a gente entende, vocês vão estar pegando a chave dos apartamentos. Eu sei que vai ter questão financeira com reforma, vocês vão ter ali questão de pagamento de entrega de chave, alguns, né? Então a gente consegue fazer com que o serviço seja feito pelo menor valor, tá, Elvis? Então, como nossa empresa também é um diferencial, que nós estamos acostumados com implantação, isso nos dá know-how para levar um projeto diferenciado para vocês. Bom, legal. Vou fazer a próxima pergunta aqui, ó. Você dispõe de quais meios de comunicação com os condomínios? Nos fale um pouco das rotinas de comunicação, por favor. Elvis, nós costumamos fazer, nós temos hoje uma ferramenta que nos ajuda muito, por exemplo, que é o WhatsApp, né? Então a gente cria grupos de comunicados dentro desse condomínios, né? Alguns condomínios são maiores que a gente cria linha de transmissão direta, onde nós comunicamos todos os moradores o que está acontecendo e a gente deixa fechado esse grupo para somente os administradores falarem. Então eu deixo aberto para conselheiro e subsíndico também, se quiser mandar algum comunicado. Nós utilizamos também aplicativos,
né? Então tem que ver o que é o melhor custo-benefício para vocês aí em relação aos aplicativos, por exemplo, que hoje a gente tem ali o Controcondo, tem o Acesso Fácil, são aplicativos que tem ali Condify, que tem a possibilidade de nós enviarmos comunicados para vocês diretamente sobre o que está alguma novidade do condomínio, né? Nós a cada 3, dependendo do condomínio, a cada 6 meses fazemos um jornalzinho também resumindo o que está sendo feito no condomínio, tá? E postamos principalmente nas questões da prestação de contas, que todos ali devem ter acesso. Eu sei que poucos pesquisam, mas a gente deixa tudo transparente. Utilizamos muito ferramentas de tecnologia para isso, né? Por exemplo, nós temos ali um condomínio que foi implantado há pouco tempo, onde existe o QR Code. A pessoa chega com a encomenda e não tem aquele livrinho de protocolo. O que acontece? A gente comunica pelo celular, você recebe no seu aplicativo que chegou a tua encomenda, gera um QR Code, você chega lá para dar baixa, não precisa mais assinar o livro, só mostra teu celular, dá baixa. Então, a gente usa muito tecnologia, tá, Elvis? E assim, nós somos uma empresa que estamos trazendo a partir de janeiro aquelas telas para dentro dos condomínios, para mostrar também dentro dos elevadores os informativos, né? É uma empresa grande de São Paulo que ela está com um projeto de expansão aqui para Jundiaí e não tem custo, e eles escolheram, através dos nossos contatos que nós fizemos, os condomínios que a Elite administra para ter aquelas telas dentro do elevador e facilitar muito a comunicação. Boa, vou seguir aqui. Com que frequência fará visitas ao condomínio? Eu acho que não só você, mas como sua equipe. Tá. Eu coloquei aqui na proposta de vocês, do condomínio, tá? A gente colocou 3 dias na semana, tá? Normalmente totaliza ali de 15 a 20 horas semanais presencial. Logicamente, gente, que condomínio, normalmente a gente tem que trabalhar ali praticamente 24 horas devido às demandas, né? E como que é distribuída essa carga horária nossa? Cada uma equipe, conforme eu falei para vocês, tem a sua função. Por exemplo, nesse início, parte de reforma, a gente tem a visita sempre do Alex, que vai focar ali na parte de manutenção dos apartamentos. Como é que está sendo feita a reforma, se o pessoal está com RT, né? Acompanhamento das garantias da Encamp. Nós temos o Alceu, que vai fazer a visita operacional. Então, esse tempo é dividido entre a equipe. Tem eu que também estarei presente lá no condomínio para fazer reunião com os conselheiros, conversar com a equipe operacional, tá? Então, nós colocamos ali 3 dias na semana, que totaliza em média de 15 a 20 horas. E a gente deixa bem assim, tranquilo o Elvis. Por exemplo, acho que todos aqui praticamente trabalham em horário comercial. Fala, Thales, eu não consigo falar com você no horário comercial. Você pode me receber à noite no condomínio? A gente deixa bem à vontade para vocês, para que a gente consiga ter essa comunicação. Porque a gente sabe que nesse meio de síndico a comunicação é extremamente necessária, tá? Beleza, legal. Agora é uma pergunta até chata, mas eu acho que é necessário e foi feita nas outras reuniões que a gente já teve aqui. E eu acho que a maioria gostaria de saber a sua resposta também. Se o pessoal do condomínio não gostar da gestão do síndico, antes do encerramento do mandato de 2 anos, podemos trocar a administradora? A administradora, os síndicos, os terceiros. Que ocorre, Elvis? A gente até comentei com a Vanessa ali quando ela me perguntou que existe um condomínio nosso que está para vencer o mandato agora no começo do ano e que a Elite não tem a intenção de continuar. Porque eu acho que a relação dessa parceria, né, de síndicos, parceria e profissionalismo, vamos dizer assim, de síndico e condomínio, ela tem que ser sadia. Então, se você pegar pelo Código Civil, como é que você destitui um síndico? Ou o síndico leva em assembleia e coloca como pauta para a destituição dele, ou vocês têm que reunir ali 2/4 dos condôminos e realizar uma assembleia para a retirada dele. Vocês não vão precisar fazer isso. Conforme eu falei para vocês, a gente faz pesquisa de satisfação. Se a gente não conseguir atingir os objetivos de vocês, a gente entrega a nossa carta de renúncia sem problema nenhum. Porque é muito ruim você ficar num lugar onde você não é bem-vindo, né? A gente vê síndicos aí que às vezes vai convocar assembleia e cria diversos
como é que eu posso dizer, entraves para que outros síndicos participem. E nós não fazemos isso, nós convocamos a assembleia, participa, se a nossa empresa for para ganhar, vai ganhar. A gente sabe, é o que eu costumo dizer, Deus dá aquilo para cada um que é de merecimento. Então, se não tiver satisfatório, a gente chega, gente, muito obrigado, ajuda o condomínio na transição, porque a gente tem um nome a zelar, né? Vamos convocar a assembleia, o que vocês querem fazer, vamos ajudar nessa transição, e a gente entrega a nossa carta sem problema nenhum, tá, Elvis? Sem necessidade de assembleia ou qualquer coisa do gênero. Nunca aconteceu isso, tá? Mas a gente coloca isso até na proposta. Legal, beleza. Próxima pergunta. Eram 4, cara, mas o pessoal foi inserindo mais perguntas aqui na planilha. Quem tiver urgência de fazer alguma pergunta porque vai precisar sair antes, dá um toque ou intervém aqui no microfone, porque eu não estou conseguindo ver a tela por completo. Se levantar a mão, talvez eu não veja. Ô Elvis, então, tem uma aqui, posso responder da Luana? Pode, claro. Tá. Como você planeja lidar com questões de manutenção, segurança e orçamentos, tá? Seleção de fornecedores e aplicativos. A gente sempre agora nesse início, por exemplo, a gente conversa com... Vou dar o exemplo da implantação dos 2 condomínios, onde é da Encamp, que o processo é muito parecido, tá? Então, o que a gente faz? Pega os orçamentos, conversa ali com o corpo diretivo, porque nesse início a gente precisa dar um pontapé inicial, e a gente faz a escolha em conjunto com o corpo diretivo. Tanto que eu tenho uma reunião agora com o pessoal de implantação do condomínio, na semana que vem, para mostrar a nossa previsão orçamentária, para ver se está dentro, se quer dar alguma opinião, e a gente marcar a assembleia para conseguir passar. Então a gente sempre pega 3 orçamentos para fazer essa questão de contratação, tá? E a gente, por exemplo, faz as enquetes, igual eu comentei com vocês. O condomínio está passando agora por uma enquete onde a terceirizada não foi bem avaliada. Então a gente vai dar um prazo para eles de 1 mês para se adequar, e depois a gente faz até eu costumo levar, que eu até prefiro levar em assembleia para as pessoas escolherem as empresas depois, tá? Uma coisa importante também, Luana, obras que custam valores ali que custa 15, 20, valores altos, né, de 100, 200, uma obra com volume maior, por exemplo, pintura, a gente faz o quê? Pega os orçamentos com as empresas, leva em assembleia para aprovar o piso maior. Aprovou o piso maior, o que a gente faz na assembleia? Forma comissão. Por exemplo, o André, a Vanessa e o Elvis querem participar dessa comissão. Então, essa comissão vai escolher a empresa que eles querem, tá? Nós só vamos ali dar assessoria, porque a gente entende que a gente é prestador de serviço, e eu até gosto de trabalhar assim, para não vincular, por exemplo, a empresa de pintura. O mais barato hoje, por exemplo, 1 milhão a pintura do prédio. Aí eu levo uma empresa lá para vocês, faço vocês aprovarem em assembleia, isso para a gente não é legal. Então a gente forma as comissões para contratações de empresas maiores, tá? Então, respondendo só a pergunta aqui da Luana. Tem mais alguma no chat para responder ou posso seguir aqui? Não, pode seguir. Vamos lá, então. Como você planeja garantir a implementação adequada de infraestrutura e serviços comuns? Áreas comuns, estacionamento, área de lazer. E complementando aqui, cara, a gente vem até trazendo o mesmo problema para as outras reuniões. A gente queria saber de você. A gente notou que algumas áreas importantes ali de churrasqueira e piscina não tem banheiro para o pessoal utilizar. E a gente entende que é necessário, primordial para a gente, antes de pular para dentro do apartamento, a gente ter esse tipo de reforma. Como é que você costuma levar esse tipo de coisa? Elvis, uma demanda urgente dessa, por exemplo, que nós costumamos fazer? Por exemplo, vocês já viram uma situação no condomínio de vocês que não tem banheiro. Então, como vai ter a eleição do síndico e dos conselheiros e do subsíndico, o que a gente faz?
cota ali um preço médio, igual eu falei para vocês, para a colocação de um banheiro nesse setor, e já leva em assembleia. Gente, olha, tem uma situação ali onde não tem banheiro. Corremos atrás também da regularização junto aos órgãos municipais que você precisa, né? Antes mesmo da implantação. Esse é um caso. Aí como que a gente dá atendimento nas questões de manutenções básicas? Conforme eu falei lá na apresentação, a gente contrata empresas para fazer manutenções corretivas e preventivas dentro do condomínio para que as manutenções não falhem. Por exemplo, de bombas, caixa d'água, sistema de hidrante, sistema elétrico e as outras manutenções do condomínio que compete ao zelador fazer, a gente cria um checklist, um cronograma e sempre vai acompanhando, cobrando os rondas, cobrando a construtora. Tem muitos problemas que dá nesse início de toda a construtora, vícios construtivos, que depois a entrega começa a aparecer. Então a gente sempre formaliza essas questões junto com a construtora e corre atrás de cronograma para resolver, tá, Elvis? Então a gente contrata empresas especializadas para esses tipos de manutenção, tá? E uma pergunta em cima disso, já minha. E vocês costumam reportar as evoluções de obra, o que vem sendo arrumado dentro do condomínio para todo mundo ficar ciente do que está acontecendo? Sim, a gente faz um... Deixa eu pegar aqui, ó, para ficar mais fácil, o Elvis. Deixa eu só baixar o celular aqui, dá uma... Manutenções realizadas no condomínio. E aí, quando vai para um condomínio, se estranha. A maioria mora em casa, por exemplo. Outra dificuldade, em relação ao boleto condominial. Eu tive um morador, Vanessa, que me perguntou: ah, mas eu sou obrigado a pagar o condomínio? Ele não sabia. Ele falou: no momento que eu comprei, ninguém me informou. Então, a dificuldade vem de boa parte das pessoas não saberem o que é um condomínio, tá? E aí, acha que pode fazer qualquer coisa, enfim. Então, essas são as dificuldades que nós encontramos, né? Mas é aquilo, isso aí dosando a ansiedade do pessoal e conversando, né? E tudo mais. Em relação a vícios construtivos por parte da construtora, a gente cria um grupo junto com o coordenador e os engenheiros da Encamp, no qual a gente vai mandando para o pessoal o que precisa ser feito. Como é indicado para vocês na previsão orçamentária contratar um engenheiro para fazer o acompanhamento de obra e aprovação de RT, porque é muita obra nesse início e precisa ter um profissional acompanhando, pelo menos nós indicamos, para que vocês aprovem isso. Estamos fazendo nesse momento, Vanessa, um relatório geral do condomínio para mostrar para a Encamp, para falar para eles: olha, isso precisa ser resolvido. Então, resumindo tudo, ansiedade das pessoas que nunca moraram em condomínio e não entendem muito bem como é que funciona, contratação de empresas não especializadas que prejudicam os demais e aquela questão de vícios construtivos que é normal acontecer, onde a gente tem que ficar cobrando, tá? E aí a gente pega como exemplo o Piemonte, o que a gente passou por dificuldade vai levar para o Veneto e a gente espera que, por exemplo, seja escolhido por vocês e as dificuldades do Veneto levar para o cenário para a gente conseguir resolver e assim continuar numa melhoria de processo. Então, assim, só para entender também, com a Encamp teve muitos problemas, ainda tem muita coisa pendente, eles resolveram rápido, porque como implantação mesmo, a gente imagina que tem pessoal que também é bem exigente, com razão, obviamente, mas assim, eles têm demorado para responder, tá fácil, abre um chamado, não demora muito, como que é isso? Da nossa parte, assim como o síndico, quando nós enviamos aqui, eles não trabalham com e-mail em campo, é só o WhatsApp. Então a gente cria um grupo, compartilha com eles e a gente cobra diariamente. Uma facilidade, como eles são de Minas, muitas vezes o engenheiro conversa com a gente e fala: tá, você tem alguma empresa para indicar? Eu encaminho 3 para ele, ele faz orçamento para poder fazer a manutenção. Então não tenho tido tantos problemas em relação à questão de manutenção deles. Tá? Logicamente que algumas coisas aparecem, por exemplo, deu problema no telhado, eu acionei eles numa sexta-feira à noite, eles mandaram uma equipe de manhã, porque choveu bastante, né? Alguns moradores falam que tem dificuldade, às vezes, de abrir algum chamado ou outro, de falar com a Encamp lá em Minas.
a gente faz essa ponte entre vocês, né, para ajudar a resolver da unidade. E assim, o atendimento normalmente costuma ser ali rápido, tá? Lógico que tem algumas unidades que reclamam da demora, mas vai de cada um, tá, Vanessa? Então, no nosso caso, quando a gente passa para a engenharia da Encamp, a gente costuma ter um retorno rápido, né? Até mesmo porque eu já deixei claro para eles, se a gente precisar acionar um jurídico para proteger o condomínio, a gente vai fazer isso. E a gente tem uma boa convivência ali de eles arrumarem o que a gente pede. Ah, legal, que bom. Bom saber, porque não adianta, né? Implantação, mais de 300 unidades para entregar. A gente vai ter alguns percalços aí no começo, eu imagino, algumas pessoas abrindo chamada ao mesmo tempo, então fiquei preocupada com isso também. Mas legal que, você ter acompanhado aí no Piemonte, tem ajudado de uma forma rápida. Por enquanto é isso. Segue aí, Elvis. Eu acho que a Adriana quer fazer uma pergunta. Ah, não. Rafael. Oi, Rafael. Adriana. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Charles, eu tenho duas dúvidas. A primeira, eu tenho colegas que estão lá no Vêneto, é Vêneto mesmo, na cidade Isso, da Itália, tá? isso. E a primeira dúvida é dessa pessoa que está no Vêneto e vai ser uma dúvida nossa, sobre o famoso fogão de indução. Vai ser permitido? Não vai? A energia elétrica lá do Vêneto, com a experiência do Piemonte, tem algum problema? E outra coisa, nós ouvimos em outras reuniões sobre um pequeno percalço sobre a retirada da parede lá da sala, que nós poderíamos expandir a sala. Quais são os percalços, quais são os problemas que nós teríamos para fazer isso? Tá. A questão de fogão de indução, chuveiro elétrico, o que acontece, Rafael? O condomínio ele é projetado por um dimensionamento de carga, tá? E aí, esse dimensionamento de carga, logicamente que a construtora trabalha com uma sobra ali para entregar o condomínio, a gente tem que ter muita atenção de como é feito. Por isso que até uma alteração elétrica, que inclusive se você for instalar um fogão de indução, vocês perdem a garantia, tá? Vocês perdem a garantia. Isso é uma questão de vocês aí escolher se quer perder a garantia e instalar um fogão. Mas o que acontece? A gente pede um projetinho só do parte elétrica com RT para ver como é que vai ser dimensionado. Tendo um projeto adequado ali que não vai ultrapassar o dimensionamento necessário. Por isso que eu falei que é importante ter um engenheiro aprovando essas RTs. A gente acaba aprovando, tá? Então não tenho tido dificuldade ali no Piemonte, porque até mesmo não são todos que fazem. Sobre a retirada da parede, o que acontece? Quando vocês retiram essa parede, tem que tomar muito cuidado para ver qual que é a de vedação. O que eu falo que é de vedação é aquela que é permitido. Outro dia, Rafael, eu tive um problema com uma unidade que ele queria tirar uma parede do quarto, por exemplo, lá no condomínio. Não pode, porque é estrutural, né? Então, os problemas maiores dessa retirada é só ver qual que é a parede de vedação. Eu não posso falar a fundo do projeto cenário, porque eu realmente não conheço ali, né? Não sei como é que é o projeto de vocês, se vocês vão poder fazer isso ou não. Porque muitas vezes vocês compram um apartamento, o corretor fala tudo, né? Aí quando vocês chegam no apartamento, às vezes não é tudo aquilo que ele falou. Mas tem que olhar tudo a questão de projeto, tá, Rafael? Que, na verdade, já no mostruário, já foi apresentado sem a parede, entendeu? Essa parede poderia ser retirada. Não só fala do corretor, e sim já tinha a sala ampliada sem essa parede, ou se não, que ela vem entregue com a parede para fazer um terceiro quarto. Ah, entendi. Não, mas não tem, assim, pelo menos no Piemonte eu não tive problema de ninguém que retirou a parede. A Comgás, para vocês terem ideia, barrou algumas ligações de gás quando a parede estava em conjunto. Mas aí eu tenho um contato direto da engenheira da Comgás, liguei para ela, falei, olha, se vocês vão barrar no Piemonte, vocês vão fazer um favor para mim, vocês vão barrar no condomínio X, YZ, porque lá foi feito assim, foi feita a reunião, depois foi liberado, e aí, assim, não tive nenhum maior problema, a não ser esse daí que atrasou a ligação do gás do morador de uma semana, mas o resto foi tranquilo, porque quando você envidraça a sacada, existia uma normativa que você tinha que deixar uma ventilação X, né? A Encamp já deixa essa ventilação e a Comgás queria que a gente fizesse um furo no vidro. Aí eu falei, olha, se for assim, então no Vista Parque de frente você vai ter que fazer isso, no condomínio outro, e aí a gente conseguiu resolver. Mas foi esse, assim, não digo nem problema, porque foi resolvido rápido, tá, Rafael? Mas não teve nenhum problema de retirar a parede. Outra coisinha, nós teremos um probleminha por causa do projeto da Comgás que foi feito no cenário,
que o leitor do gás ele vai ficar dentro da cozinha. Como que está sendo feita a leitura do gás dentro do Piemonte? Porque no nosso caso teria que entrar no apartamento, na nossa cozinha para fazer a leitura, ou tem alguma telemetria que é feita para com gás? Eles entram dentro do shaft. Normalmente, Rafael, eu não sei te dizer se no cenário é assim, igual eu disse, eu não tive acesso ao projeto. Mas normalmente existe o shaft ali externo, onde passa toda a tubulação de energia, gás, internet. Não vai ter shaft. Não vai ter, vai ser interno mesmo de cada apartamento. É individualizado lá, desculpa interromper, é individualizado lá, Thales? No Piemonte é. Ah, não, só para te adiantar, já avisaram que o nosso não vai ser individualizado, tá. Vai ser geral. Então, como é que faz, Rafael? Começa com é igual água, tá? Água cobra tudo em conjunto. Vocês vão pagar R$ 74,45 por unidade, tá? Então, ou seja, independente se você consumir água ou não, você vai pagar R$ 74,45. Por quê? Vou dar o exemplo da água, depois eu puxo pro gás, tá, Rafael? A água, o DAI, ele não faz medição por unidade, ele faz em um único ponto. E aí ele faz lá. Gente, só refresca. Quantos apartamentos são no cenário total? 324. 324, ó. A conta de água de vocês... Opa, 329. Falar, porque 5 acho que é vaga de garagem, Luana. Se eu não me engano, tá? Pelo que eu li lá na convenção. A conta de água de vocês, de início, gente, já vai ser R$ 24.121,80. Então, isso vai ter que ser repassado para as unidades, onde vai ser cobrado R$ 74,45. E aí, todo mundo paga isso. Eu quero individualizar a água. Mesmo exemplo do gás. O gás vai ser medido em um único ponto da Comgás. Ele não vai entrar dentro do seu apartamento. Eu até estranhei, tá? E ele vai lá embaixo, faz a medição. E, por exemplo, deu 20 mil de gás, vai dividir... Não, Thales, o que acontece? Desculpa. Não, pode falar. É o seguinte, houve um novo projeto para a Comgás, no caso do cenário. Então, ele não passa por shaft lá embaixo. Ele já sobe direto, vai passar pelo medidor dentro do apartamento e do medidor dentro do apartamento já vai o gás para fogão, chuveiro e assim por diante. A nossa pergunta é, como vai ficar, após a aprovação da individualização, um medidor dentro do apartamento, dentro de cada apartamento, como que é feita essa leitura? Vai por telemetria, já faz a medição ou ele obrigatoriamente teria que entrar em cada apartamento para fazer a leitura? No caso de vocês, eu indicaria uma leitura remota, que hoje existem empresas que fazem tanto do gás quanto da questão da água. Eles costumam, Rafael, colocar em cima do elevador um equipamento que conforme sobe ele já vai via rádio, né? Ele já vai pegando todas as unidades. Então costuma sim ter um aparelho lá, que lógico tem um custo, tem que ser passado em assembleia, essa individualização, tem todo um processo para ser feito. E vocês vão escolher qual que é a melhor forma de medição, tá? Mas existe sim via rádio que é feito. Thales, desculpa interromper, esse processo que eles fazem é micro registro com um chip de telemetria, né? E aí isso daí vai direto no software lá que eles fazem a captação do volume de gás que é por centímetro cúbico lá que vai dentro do apartamento. Mas, assim, dependendo da empresa, eles fornecem incomodado isso daí, só compra o serviço, entendeu? Então talvez uma opção também. Sim. Boa noite, Felipe. Então é importante vocês em assembleia escolher a empresa, o melhor projeto para vocês. Lógico que a gente pega os orçamentos junto com o Conselho Fiscal, a gente costuma também pedir indicação. Vou dar um exemplo, tem uma empresa de água que eu conheço que em Jundiaí é a Tekken, que faz medição via rádio, né? Num condomínio o pessoal aprovou, no outro eles não quiseram. Aí vai lá um cara manualmente, tira a foto do registro com QR Code, enfim. Mas tudo depende, Felipe, do que for passado em assembleia. Se é compra, comodato, depende de vocês. Referente ao uso de entorpecentes que algumas unidades acabam fazendo, qual que é a sua conduta? Rafael, a gente costuma notificar bastante, tá? O pessoal, às vezes, leva pro pessoal, mas eu tenho que ser... O nome já diz, né? Síndico profissional. Então, a gente dispara muitas notificações porque a gente tem que fazer com que a regra seja cumprida. No caso de entorpecente, é um caso que a gente tem muito recorrente nos condomínios. A gente precisa identificar a unidade, tá? Identificando a unidade, a gente procede ali com ronda,
ver quem que está fazendo esse uso, e aí a gente utiliza o jurídico para fazer essa mediação. Já aconteceu em alguns casos, Rafael, que a gente teve que acionar a polícia, tá? Existe um projeto para descriminalização, né? Então, enfim, mas hoje a gente já notifica, passa para o pessoal que não pode, se for necessário envolver jurídico, enfim, e notificar e multar. Até a instalação das câmeras, por exemplo, como que vocês vão fazer para ficar conferindo se a mangueira do extintor está lá, se ninguém roubou alguma coisa, o furto de bicicletas que acontece no condomínio, ou de repente até arrombamento de veículo, criança correndo no meio do... Esse acompanhamento também, tá? Igual eu falei para a Vanessa, a gente está numa melhoria contínua de processo, né? Em um dos condomínios nós tivemos, sim, todos os hidrantes, mangueira, ponto de mangueira furtado, e a partir... Perdão. Nós tivemos um condomínio, a gente levou um prejuízo ali de R$40 mil de furto, e a partir daí, principalmente quando é implantação, a gente já leva para vocês, gente, aprova a câmera para colocar nos halls. Né, aquelas câmeras analógicas que é mais baratinha, que ela pega só movimento, para a gente fazer o acompanhamento e se acontecer o furto a gente consiga identificar, porque isso tá uma febre, né? Então, o ideal para vocês, a gente começa com todo o projeto de implantação igual, é já levar isso aprovado na primeira assembleia, para vocês conseguir o parcelamento e já conseguir ter essas câmeras. Lógico, depende de vocês, né? Tem condomínios que tem monitoramento externo, tem condomínio que é o próprio porteiro que faz o monitoramento, mas as câmeras nesse início para vocês é essencial. Então a gente costuma levar isso já na taxa de enxoval, conforme foi no Piemonte, que foi um sucesso, parcelou em várias vezes e o condomínio já tem um projeto completo de segurança com 3 meses. Não temos espaço físico para receber encomenda ainda, a portaria é pequena, não cabe uma carta praticamente lá dentro. O que você fez lá no Piemonte para conseguir receber tudo isso? No Piemonte tem uma sala de encomenda que eu acho que de todos os condomínios que a gente tem é uma das maiores, viu, Rafael? Porque eles pegaram como se fosse a planta de um apartamento para fazer o ADM lá. Então, no Piemonte a gente não tem esse problema, tá? Em alguns condomínios que a gente tem essa situação de não ter espaço, a gente utiliza armário inteligente, que é uma possibilidade para vocês também. Coloca alguns armários inteligentes, o entregador coloca lá, gera um QR Code para quem receber, chega o QR Code na frente desse armário e consegue pegar a encomenda. Teve alguns que a gente teve que alugar container, enfim, aprovar em assembleia a ampliação de um espaço, que é a questão do banheiro. A gente tem que ver a realidade, né? Não tem nenhum ADM para vocês ali, Rafael? Nós ouvimos dos outros candidatos que não tinha esse espaço, então por isso que há dúvida. Agora, por exemplo, o famoso morador delação premiada que acontece dentro do Piemonte lá, ele tira foto no aplicativo e denuncia o outro que está com uma furadeira às 11 da noite ou alguma coisa fora. Fala um pouquinho sobre isso e sobre esse processo de comunicação para que todo mundo consiga responder essas enquetes que vocês fazem no lançamento. Tá. Rafael, como é que a delação premiada? Como é que a gente faz? Lógico que a gente não troca delação premiada por nenhuma alocação de salão de festa. Mas como é que nós fazemos? A pessoa formaliza... Pessoal, vocês vão ouvir um choro, mas é meu filho, tá? A pessoa tem que formalizar. Primeira coisa, Rafael, formaliza. A gente utiliza aplicativo de formalização já para isso. Por exemplo, aplicativo para você formalizar, colocar foto, informar. Quando a pessoa usa o interfone para comunicar, olha, unidade X está usando a furadeira. Mas boa parte da reclamação, para a segurança, a gente sempre pede para ser formalizado. Porque eu já passei por situações onde a pessoa reclama do outro e quando a gente vai notificar e cobrar, a pessoa que reclamou fala, eu nunca falei nada. Logicamente que a gente nunca expõe a unidade, mas existem situações que, por exemplo, olha, eu estou com uma situação do cachorro latindo. Passa direto para a portaria comunica, né? E antes de proceder com notificação e multa, o que a gente faz, Rafael? Faz reuniões, mediação. Eu trabalhei em parte de mediação no escritório jurídico, onde a gente sempre costumava, antes de resolver um conflito de forma mais brusca, chama a unidade, explica para ele, né? Eu já tive casos onde as pessoas reclamavam da criança de cima, a criança tinha autismo. Quando eu chamei as duas unidades para conversar, o pessoal falou, nossa, eu entendo a sua situação, e pegaram amizade. A pessoa acabou comprando EVA para a unidade de cima para ajudar a não ter impacto no ruído.
Então a gente trabalha dessas formas, tá, o Rafael? Comunica a portaria, formaliza pelo aplicativo, manda e-mail, faz mediação, notifica e se não der resultado, é a multa. A nossa região, normalmente, aqui o Jundiaense especial, ama derrubar um poste aqui na cidade. E se de repente acontece alguma coisa de batida, como é que você manda a cobrança para essa pessoa? É de imediato? Manda no boleto? Como é que funciona? A gente coloca no boleto porque depois é mais fácil a cobrança judicial, né? Por exemplo, esse caso que eu citei para vocês do gás, a gente colocou na cota condominial da pessoa. Era para vir 400, ela recebeu lá 9.400. Por quê? Se eu tiver que entrar com uma ação judicial, esse débito dela pode até penhorar o apartamento caso ela não pague. Tá, Rafael? Então é sempre dentro da cota condominial. A outra coisa importante de falar, eu não trabalho, eu não movimento a conta do condomínio. Eu não vou lá e entro com a minha senha no aplicativo do banco, faço pagamento e transferência. Eu deixo isso com a administradora. Eu só aprovo pagamentos. Isso é uma segurança para a nossa empresa, para que vocês não tenham uma pessoa movimentando ali, a não ser a administradora. Então, nesse caso, a gente sempre joga no boleto condominial. E uma última pergunta antes de passar a palavra, sobre o fundo de reserva. Qual que é a sua opinião? O que você faz? Você utiliza em qualquer situação ou o fundo de reserva? Qual que é a sua opinião? O fundo de reserva ele impacta diretamente na nossa aprovação de contas, tá? Como o nome diz, fundo de reserva, né? Ele tem que ser usado somente em situações de emergência e fazer um fundo para o próprio condomínio. Eu tenho que olhar a conversão de vocês, não sei se é igual dos outros 2 condomínios, mas normalmente é de 5% a 10% em cima da cota condominial, tá? E o que significa isso? A gente tem um fundo ali para ser utilizado. Deu problema numa bomba, não tem garantia da construtora, por exemplo, já foi, a gente precisa fazer manutenção. Eu vou convocar uma assembleia para passar essa manutenção? Não, eu vou ter que fazer a manutenção de imediato. E depois, uma assembleia, eu dou transparência no que foi feito para vocês. Tá? Então, o fundo de reserva a gente tem que utilizar somente em situações emergenciais. E quando a gente vai utilizar o fundo para qualquer tipo de outras situações, é passando por assembleia, tá? Com vocês autorizando a utilizar esse dinheiro. Passa a palavra para o Felipe. Thales, boa noite, né, novamente. Qual que é a sua estratégia quando você for fazer a primeira vistoria no condomínio, se você for eleito lá pra gente? Quais são as principais verificações e levantamento que você tem que fazer lá? Eu vou com a equipe, Felipe, principalmente o Alex, né, que é engenheiro civil. Então a gente faz um relatório junto com o pessoal da Encamp, apontando todos os vícios construtivos, né? E a gente formaliza tudo isso para eles, para não sair no esquecimento. Então, lógico, eu, por exemplo, eu tenho uma área de formação onde eu tenho mais a minha expertise, né? O Alex, que é o engenheiro civil que trabalha junto na Elite, ele tem outros olhos para a questão de manutenção. Então, vai a equipe, leva o subsíndico, o conselheiro para acompanhar essa vistoria, que a gente pede autorização para a Encamp. E aí a gente consegue andar pelo condomínio e ir anotando tudo que está de errado, mas sempre fazendo relatório e formalizando, tirando foto. Conseguiu? Beleza. Sobre a questão de administração da parte burocrática dos prestadores de serviços do condomínio, né? Pelo que a gente sabe também, a gente não vai ter espaço para estoque, espaço para movimentação de produtos, a gente não tem um administrativo grande ali, né? Baseado na sua experiência aí, como é que você vai administrar isso daí? Olha, em um dos condomínios, Felipe, que nós administramos, não tinha espaço. Pessoal, vocês me ouvem? Eu mudei aqui o computador, meu computador estava para descarregar, eu vou falar pelo da Priscila, tá? Só não vai ter câmera. O que acontece? Em um dos condomínios que nós temos, não tinha espaço. E aí a gente fez Sabe quando tem a rampa do edifício garagem? A gente acabou adaptando ali uma estrutura, no qual a gente colocou fez um gradil e fez um depósito lá, tá? A gente tem que olhar o espaço, né, Felipe? Olhar o espaço junto com o corpo diretivo e fazer a análise onde a gente consegue relocar essa situação por falta de espaço que vocês têm, né?
Existem condomínios que nós administramos onde a gente paga mensalmente, por exemplo, R$ 220 para ter, um exemplo, para ter aquelas que guarda documento, guarde aqui, por exemplo, a gente paga, porque o condomínio não tem espaço. Então, existem algumas estratégias externas que nós podemos utilizar, tá? Lógico, sempre viabilizando o menor custo que é dentro do condomínio, mas se não tiver jeito, a gente consegue contratar essas empresas externas hoje que acabam fazendo arquivamento dos documentos, enfim, né? Mas a gente tem que ver a realidade de vocês. Isso, ou você deixa por conta deles fazer a lista e você faz a aprovação? Felipe, se puder repetir a pergunta, por favor, que estava no mudo aqui. Por exemplo, no nosso condomínio lá vão ser 9 torres, mais as áreas de churrasqueira, né? A gente se imagina ali que a gente deve gastar mais ou menos aí em torno de R$700 a R$800 com material de limpeza no mês, né? Posso estar errado no valor estimativo aí, né? Tá um pouquinho. Eu acho que deve gastar mais, né? Um pouquinho. Então, como é que você talvez trabalhe com prestadora de serviço aí para a gente poder buscar uma empresa que tem um produto mais consistente, que renda mais, se você faz esse controle de estoque, se a pessoa está gastando demais, está gastando menos, porque funcionário da prestadora de serviço não está nem aí, o cara joga um litro de álcool no chão lá e acabou. Exato. Vai perceber, entendeu? Exatamente. O que acontece? A gente tem hoje, por exemplo, a Priscila, que trabalha na equipe. Só semana passada ela recebeu, por exemplo, 4 prestadores de produto de limpeza. Um que era aquela questão de produto atóxico, né? Que aí não tem cheiro, mas tem uma boa limpeza. O outro que trabalha com produto de marca própria. Então a gente sempre faz avaliação dos fornecedores, né? Para levar para o condomínio. Creio eu que pelo tamanho ali, vocês vão gastar mais ou menos de R$1.500 a R$2.000, mais ou menos, de produto de limpeza, tá? Não sei se os houses de vocês são grandes. No Piemonte, a gente gasta hoje mais ou menos R$1.000. Um exemplo, tá? São 3 torres. Mas os houses são pequenininhos, então não tem tanta demanda. E aí a gente faz os orçamentos, faz o controle de estoque. Para pedir material, Felipe, a gente implanta uma planilha dentro do condomínio, onde o zelador ele tem que assinar o que ele está pedindo e para onde ele vai utilizar, tá? Então, por exemplo, um produto que é para durar 3 meses, durou 2 semanas, eu vou querer saber o que está acontecendo e vou cobrar da equipe de limpeza. E a gente trabalha muito cobrando treinamento desse pessoal, né? Por quê? São pessoas, gente, que trabalham ali no condomínio, pessoas mais simples, mais humildes, que ali o salário não é alto. E o que acaba acontecendo? Eles precisam de treinamento e orientação. Então a gente trabalha com formalização de solicitação de pedido, trabalha com treinamento e a gente sempre pega as empresas ali para ver qual que é o melhor custo-benefício. Me apresenta teu produto, por exemplo, Felipe, você é um fornecedor de produto de limpeza. Me apresenta teu produto de limpeza, o que é melhor, né? Tem empresa que vende produtos ali que você consegue diluir, que você consegue ter uma economia muito grande, né? Então tem que se adaptar ao condomínio e ver o que é melhor para vocês. Então a gente faz essa estratégia aí, por exemplo, na questão do produto de limpeza. Beleza. O embasamento da minha pergunta é só para ficar um pouco claro pro pessoal, porque tudo que geralmente custa aí, o nosso boleto do condomínio fica cada vez maior de acordo com a previsão orçamentária de gastos médios que o condomínio tem durante o primeiro ano, né? Porque sempre vai ter um que perguntar por que o boleto é tão caro, por que eu pago tão caro de condomínio, por essas questões, entendeu? Então, não é só para levar para esse significante a pergunta, mas na realidade é uma coisa que impacta diretamente no nosso bolso. Hoje o custo maior de vocês sempre vai ser o terceirizado, tá? A mão de obra terceirizada ali corresponde a quase 1/3 do custo de vocês, que seria portaria, limpeza, ronda, se vocês forem aprovar ou não, tá? A empresa terceirizada. E aí, nesse começo, vocês têm mais a taxa de enxoval. E aí é o que você falou. Nós costumamos trabalhar com taxa fixa. Existem 2 modos de rateio, tá? Variável, que é você pegar tudo que você consumiu dentro do condomínio em um mês e fazer o rateio para a próxima, e o condomínio nunca vai ser fixo. Ou você faz uma previsão que apresenta no começo para vocês ali na assembleia, vocês aprovam e a gente sempre tem que utilizar o dinheiro conforme essa previsão, tá? Mas é o que você falou, toda economia para o condomínio é bem-vinda,
né? Porque o que você deixa de gastar, você entra por dinheiro para o fundo de reserva. Isso facilita fazer outros tipos de melhorias sempre, sem precisar ficar fazendo novos rateios. Ainda mais agora vocês que tem obra, tem enxoval, tem entrega de chave. Eu entendo, graças a Deus, o ano passado a gente conseguiu conquistar nosso apartamento aqui, eu e minha esposa, e a gente sabe como é difícil, né? Daí você começa com um condomínio muito alto, você pagando obra, e aí fica muito difícil, o índice de inadimplência aumenta bastante. Por isso que a gente sempre tem que fazer essas economias. Oi, Rafael. Porque as 3 maiores receitas... Desculpa. Perdão. Não, é porque as 3 maiores receitas que a gente vai pagar no início, na realidade, é portaria, vai pagar o DAI, né? E o CPFL que não tem negociação, né? Beleza, portaria sim, mas DAI e CPFL não existe negociação, né? Eles vão aumentar, vai ter que pagar e acabou. Exatamente, e as multas são altas, viu, Felipe? Se não pagar o DAI e atrasar um dia, as multas são altas. Agora, mais uma pergunta aí. Seguinte, a Rádio Piemonte sempre acaba informando através de conhecidos que teve um problema, parece que de infiltração no 8º andar e você teve que acionar judicialmente a Encamp. Se você se sentir à vontade de falar sobre isso, como que é feito, se você realmente precisou também, em algum outro caso, de acionar judicialmente a Encamp, você pode falar? Na verdade, não tive que acionar eles judicialmente não, viu, Rafael? Eu tive um problema em uma das unidades. Na verdade, acho que o morador, ele de forma individual, porque foi um vício construtivo da unidade dele, em que ele comunicou no grupo de moradores lá que ele ia acionar em campo judicialmente. Mas aí não envolveu o condomínio, porque não se tratava de um problema de área comum, tá? A gente teve um problema em uma das unidades, na cobertura, onde a moradora falou que ia chamar o Celso Russomano para Encamp. E aí, o que a gente fez? Eu chamei o coordenador lá, falei, olha, tá com infiltração, a gente precisa resolver. Porque o melhor caminho, Rafael, é sempre a comunicação antes de partir para esses meios. Porque vai ter custo para os dois lados. E às vezes demora para resolver. Aí a gente chamou o engenheiro, comunicou. Aí o engenheiro, é o que eu comentei com vocês, como eles são de Minas, eles falaram, tá, eles querem indicar 3 empresas para dar um atendimento. E aí eu indiquei, eles pegaram lá o menor valor, arrumaram o apartamento da pessoa, arrumaram o telhado, e eu ainda não cheguei nesse nível de precisar acionar judicialmente. Mas eu deixo claro para vocês, o síndico tem que defender os interesses do condomínio. Se chegar nesse nível de ter que acionar judicialmente a construtora, eu vou convocar uma assembleia e passar para vocês, gente. Tentei essa tratativa XYZ, não consegui. Indicamos um processo judicial. Vocês querem entrar? E aí o advogado dá as explicações, enfim. Mas não foi um caso de área comum, tá, Felipe? Foi de morador. Esse caso da falta de banheiros para churrasqueira, se você já respondeu até, mas e falta de alguns detalhes, é caso de você acionar a Encamp? A gente tem que olhar muito bem, Rafael, o seu memorial descritivo. O memorial descritivo ali é o que vai estar descrito todos o que é entregue no condomínio, tá? Então, por exemplo, no início, se vocês assinaram lá aquele contrato longo, onde tem todas as questões do condomínio, a gente tem que identificar se no memorial está escrito isso, tá? Por exemplo, no Piemonte eu tive uma situação onde no memorial descritivo estava discriminando que precisava ter bolinha de sinuca lá na salão de jogos, e não tinha. Aí eu fui cobrar em campo, eles falaram, olha, a gente não entrega com. Olhei o memorial descritivo e falei, ó, aqui está escrito que entrega. E aí o que foi feito? Eles entregaram. Então tem que observar muito bem esse memorial descritivo, tá, Rafael, para a gente proceder com qualquer tipo de demanda. Logicamente que hoje, com os 2 condomínios deles, eu já cheguei a pedir, por exemplo, viu, vocês estão com o pintor parado, vocês não podem pintar o hall lá pra gente. Eles acabaram até atendendo a demanda, que não era nenhuma questão deles. Então eu sempre prezo por esse bom relacionamento, tá? Mas se olhar no memorial, cobrei, não teve, aí tem que seguir de outra forma. Esses portões que nós recebemos, as grades lá, já ouvi falar do Piemonte que a pessoa encostar ele quase cai. Tem já que reforçar, vocês fizeram isso no Piemonte?
Na verdade, assim, ele é muito fácil de pular. Essa é a realidade, né? Então, o que a gente fez? Instalou o sistema de segurança. Cerca elétrica, instalou câmeras. Mas, assim, de parte de... se for ali forçar, cair, a gente não teve essa situação, tá? Hoje a prefeitura, para liberar o empreendimento, não pode ter muro. Então, a Encamp acaba colocando aqueles gradis, né? Mas nada eu vou forçar ali, vou conseguir entrar. Não tive esse problema, tá, Rafael? O portão, de fato, do jeito que foi colocado ali é ruim, porque é atrás de uma faixa de pedestre. Então eu tenho que colocar uma cancela hoje para conseguir ter ali, para não bater nos carros. Por quê? Você abre o portão, se eu deixar seu sensor automático, quando o carro passa, se alguém estiver passando ali na faixa de pedestre, gera um problema. Então o que eu posso lhe falar dos portões que teve é isso. Outra coisa ruim, não sei se no cenário tem, mas a Encamp não entrega com clausura, separação de visitante e prestador. E aí isso é ruim, aí o condomínio tem um custo a mais, tá? Mas de facilidade de empurrar e quebrar, não, normal o ferro ali. Ok, passa a palavra, obrigado. Obrigado, Rafael. Elvis, tem mais alguma pergunta daquelas de planilha que você comentou? Deixa eu dar uma olhada para ver se alguém adicionar mais alguma coisa. Só um minutinho. Tem uma pergunta aqui que você, eu acho que já respondeu, mas eu acho melhor reforçar. Eu não sei se você falou da manutenção regular, se chegou a falar das manutenções, mas eu não sei se eu entendi muito bem. Qual é o plano para manutenção regular e melhorias nas áreas comuns do condomínio? Aí eu dou um exemplo aqui sobre o mercadinho. Tá. Isso daí é uma demanda que a gente leva em assembleia para aprovação. No Piemonte a gente levou, por exemplo, em aprovação, está aprovado. E aí a gente vê se vocês querem esse benefício para o condomínio, porque não tem custo, né? O pessoal, você desce ali 24 horas, pega o produto, mas a gente enfatiza, principalmente nesse momento de implantação, o que é essencial. Por exemplo, para instalar um mercadinho no Piemonte, eu vou precisar fazer uma infraestrutura elétrica onde vai ficar a cargo do mercadinho pagar, por exemplo, né? E aí a gente faz como as manutenções da área comum? Chama o zelador e faz um cronograma para ele. E essas divulgações mensais que a gente coloca para vocês ali para divulgar, a gente tem até a intenção de fazer um concurso entre os zeladores para ver quem consegue entregar melhores manutenção, porque com 11 condomínios a gente consegue até fazer esse concurso entre eles. Mas a gente cria um cronograma para que o zelador consiga sempre fazer essas manutenções, evitando sempre terceirizar o serviço. Porque o Vitor, até o Felipe comentou ali, né? Quando a gente terceiriza fica muito caro. Então as manutenções, Felipe, Elvis, é feito com cronograma, né? Cronograma, ver o que está precisando ser feito, se precisar terceirizar o serviço para fazer manutenção, se o zelador não tiver competência, a gente vai fazer orçamento, né? Vai levar para o conselho fiscal, se for obra grande a gente vai passar em assembleia, vai montar comissão para a comissão participar, de indicar e fechar o serviço, tá? E as melhorias a gente faz baseado no que o pessoal pede, muitas vezes, né? Teve um condomínio que pediu uma horta pra gente, então a gente vai fazer ali uma horta num espacinho. O outro condomínio, por exemplo, pediu, eu quero melhorar a iluminação do espaço pet. E a gente vai lá, coloca um refletor. Por isso que é muito importante a formalização de chamado. Muitas pessoas me chamam direto no WhatsApp, eu falo, você pode formalizar o chamado? Porque o chamado, ele fica ali, tem um número de chamado, quando foi respondido, se foi atendido. Então isso pra gente é muito importante também, controlar nosso nível de atendimento. Se tem de repente a horta, quem que vai administrar essa horta? Porque no condomínio que eu moro, uma senhorinha assumiu a horta. Só que depois ela ficou brigando e não queria que ninguém pegasse nada lá. Ela virou o jardim dela. Então eu queria que você falasse sobre isso. É um contrato voluntário? Como que é feito? A gente pega a empresa de jardinagem, Rafael, para fazer isso. E a gente nem pega, para vocês terem ideia. Tem morador que manda mensagem, viu, eu tô com um pessegueiro para doar pro condomínio, posso? A gente nem aceita esse tipo de doação de árvore e tudo mais, porque acontece isso que você falou mesmo, Rafael. Aí começa a dar fruto lá, pêssego, a pessoa acha que é dela, e aí não deixa ninguém pegar. Então a gente sempre usa a empresa terceirizada para fazer esse serviço aí de horta, por exemplo, para que todos da área comum tenham acesso.
Logicamente, eu tenho um dos condomínios onde um morador, ele tem uma chácara de orquídea. E aí ele leva as orquídeas, ele pediu permissão, falou, Thales, posso colocar para deixar o condomínio bonito? Aí a gente autorizou, porque não é algo que ele vai lá impedir alguém de ficar olhando, por exemplo. Mas normalmente acontece isso, viu, Rafael? Por isso que a gente sempre deixa que as empresas terceirizadas cuidar. Ou o zelador também, né? Passo a palavra. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você tinha comentado que você não vai se eleger para um dos condomínios que você está trabalhando hoje, porque vocês da Elite não têm mais interesse em administrar o condomínio. E acredito que é por algum tipo de dificuldade de comunicação, alguma situação que vocês não estão gostando dentro do condomínio. Provavelmente hoje o condomínio também deve ter algum problema com vocês. Eu queria que você comentasse um pouco sobre vocês, a sensação que vocês têm desse condomínio. Não precisa nem citar qual que é o condomínio, mas qual que é a sensação que vocês têm com esse condomínio, quais são os erros que eles cometem com vocês, Tá. E quais são as maiores queixas deles contra vocês. Na verdade, Elvis, esse condomínio em si, lógico que não vou citar o nome, mas ele tem um problema que desde o início dele, todos os síndicos entregaram a carta de renúncia. Então, a gente assumiu o condomínio já num momento muito difícil, né? Onde as pessoas... Dá um exemplo igual da política, né? As pessoas estão descrentes com a administração e aí acham que todo mundo trabalha igual. E aí, muitas vezes, a gente tem a gente quer fazer aquela gestão participativa. Chama o conselho, participa do conselho, vê o que o conselho quer. Só que uma coisa que a gente não aceita é imposições. Assim como eu não gosto de impor nada para vocês, a gente também não aceita imposições. Por exemplo, eu quero que você contrate a empresa X. E aí a gente puxa o histórico da empresa X, vê que a empresa tem um monte de processo, um monte de situação. E aí quando você vai puxar, tem parente envolvido. E aí a pessoa que critica tanto um síndico, por exemplo, acaba tendo benefício próprio em relação à indicação. E aí fica aqueles desgastes, sabe? Eu não vou garantir para vocês que a gestão é perfeita. É muito difícil. Nenhum trabalho é perfeito, nenhum gestor é perfeito. Mas a gente sempre está procurando acertar. E a gente se desgastou muito nessa questão, Elvis, porque a gente já assumiu num momento difícil. E aí quando a gente fez as manutenções prioritárias que a gente se comprometeu a fazer, a gente chegou num ponto que falou assim, não vale a pena a gente ficar brigando, né? Eu vou até a minha esposa está do lado, fala a verdade. A gente aumentar o número de terapia que eu faço, que é até bom todo mundo fazer, né? Mas a gente teve que aumentar nesse condomínio, porque as pessoas desgastam, te ofendem a nível, Elvis, para você ter ideia, das pessoas quererem agredir, né? E aí pra gente não é legal, tá? A gente fez uma pesquisa de satisfação nesse condomínio e nós estamos com uma porcentagem de aprovação de 70%. Mas as pessoas que eram para estar do lado, pensando no condomínio, não estão. Então, pra gente, não é legal esse desgaste. Por isso que eu falo, por que eu pensei no condomínio cenário? Porque a gente tem a possibilidade, no momento da entrega, de conseguir dedicar a equipe. Porque eu sou um empresário, eu tenho que pensar na minha equipe, né? Então, se eu vou deixar de atender um condomínio, eu preciso atender o outro da melhor forma possível. E se esse condomínio prefere ter ali os seus membros que ficam brigando, para você ter ideia, eles brigam entre eles. É um conselho que está movendo uma ação contra o outro. Então, é muito desgastante. A gente prefere não fazer parte disso e assim, entregar nosso mandato da melhor forma possível e partir para outra, né? Para você ter ideia, até condomínios, por exemplo, que teve, o caso do Alceu, que é da equipe, ele ficou durante 6 mandatos em um condomínio só. E aí o pessoal queria que ele fosse eleito de novo. Ele falou, gente, eu vou entregar porque o que eu tinha que fazer nesse condomínio, eu já fiz, né? Então, existem essas situações também, viu, Elvis? Porque as coisas são... tem um ciclo. Tudo tem um começo, um meio e um fim. E a gente sempre espera entregar da melhor forma possível. Mas o nosso problema nesse condomínio foi realmente essa briga entre gestão, conselho, morador. Acabou envolvendo nós como síndico. E é muito ruim. A gente não quer fazer parte disso. Ontem teve uma pergunta de uma vizinha sobre a instalação de fechadura eletrônica, olho mágico
eletrônico, precisa de assembleia, é padrão, ou cada um pode colocar de uma marca? Como que funciona lá no Piemonte? No Piemonte, Rafael, a gente liberou para todo mundo liberar. Desculpa, a gente liberou para que todos que fossem colocar a fechadura eletrônica pudessem colocar o modelo que for mais viável, tá? Porque a gente entende que é um equipamento de segurança, assim como o olho mágico. A única coisa que de fato a gente não permitiu que as pessoas colocassem, porque precisa ter um padrão, por isso que eu falo, síndico profissional. E aí as pessoas às vezes brigam com o síndico. É colocar aquelas puxadores diferentes. Aí um queria colocar preto, outro queria colocar dourado, outro não queria pôr. Eu falei, gente, vocês têm que pensar num padrão. Fechadura eletrônica olho mágico é questão de segurança, tá? Mas a questão do puxador é somente uma questão arquitetônica, uma questão visual. Não tem funcionalidade. E aí as pessoas entenderam. Eu até falei, teve um que queria isofilmar o vidro. Eu falei, viu, vamos aqui olhar o condomínio de frente, por exemplo, Vista Park. Veja se tem algum vidro preto. Não tem, porque precisa de um padrão. Imagine vocês vender seu apartamento, onde cada um está de um jeito, desvaloriza o imóvel. Mas esses dois itens aí, a gente não vê impedimento em nenhum lugar de instalar, viu, Rafael? Mas o que eu percebi lá no cenário é que um apartamento fica de frente para o outro. E o olho mágico eletrônico, ele filma, ele grava. E a Lei Geral de Proteção de Dados sobre isso? Eu estou filmando a porta do meu vizinho. Tá, é que você perguntou do olho mágico, não do que filma. Aí a gente tem que tomar cuidado mesmo. Até as câmeras, quando do condomínio onde a gente instala, se a pessoa sentir que ela está tendo o seu espaço invadido pelo outro vizinho por questões de filmagem, e aí é complicado, viu, Rafael? Porque daí a pessoa pode entrar com uma ação e tudo mais. O olho mágico que eu comentei com vocês, que a gente liberou, porque lá o apartamento não a disposição deles é separado, né? Cada um num canto. Foi aquele olho mágico comum. E até mesmo se colocar um que filma, não teria problema. Mas nesse caso que você está me trazendo específico, e aí é legal ter um parecer jurídico referente à questão e até mesmo levar em assembleia para ver se aprova o que filma, para ver se vocês querem ou não. Sempre respaldado de acordo com a legislação. Aproveitando para falar, Lei Geral de Proteção de Dados, vocês sempre colocam informações para a pessoa tomar cuidado, tirar fotos, que pode, de repente, eu posso filmar, eu posso tirar foto de tudo, mas desde que eu não publique. Então, vocês sempre trabalham, agora entrando um pouco na área de comunicação de vocês, como que é feito? Tá. O pessoal hoje, com WhatsApp, internet, o pessoal às vezes tira foto, filma, manda no grupo. Teve um caso no Piemonte, já que vocês estão falando bastante. Uma moradora tirou a foto da outra que estava utilizando o carrinho para levar outras coisas, divulgou no grupo. A moradora me mandou mensagem, eu quero os dados dela porque eu vou processar ela. Eu falei, olha, você já quer processar ela por uma questão que ela divulgou sua foto. Por que eu vou fornecer os dados para você, sendo que eu também vou estar cometendo o mesmo erro, tá? Então, as pessoas às vezes perdem um pouquinho essa noção de divulgação, mas nós da administração sempre com muita cautela com os chamados que vocês abrem. Por exemplo, Rafael, se você tiver com seu apartamento dando infiltração no apartamento de baixo, um exemplo, tá? Antes de divulgar seu número, eu vou te mandar uma mensagem, vou te ligar, vou falar, Rafael, posso passar seu telefone para o morador, porque ele está com problema de infiltração? Se você falar pode, eu passo. Se você falar não pode, aí eu vou ter que proceder com outras tratativas, né? Mas a gente tem muito zelo por isso, porque a gente sabe o valor de multa. E além disso, a gente sempre pede para colocar nos contratos, né? Das terceirizadas, porque eles têm acesso aos dados sensíveis, né? Para a gente fazer esse controle e o condomínio não ser prejudicado. Estou satisfeito com as minhas dúvidas, passo a palavra. Obrigado, Rafael. Elvis, tem mais alguma planilha? Não, a planilha zerou aqui. Acabei de dar uma verificada e não tem mais nenhuma pergunta. Isso aí surge uma questão que eu acho que foi hoje mesmo, cara. Se acontecer algum tipo de acidente, por exemplo, o Rafael bateu no meu carro, no estacionamento. Aí ele saiu de fininho, não avisou ninguém, foi embora. Eu fui ver no outro dia meu carro batido.
a gente consegue solicitar a parte da filmagem com a portaria, ou existe uma lei já estabelecida que a gente não pode fazer esse tipo de solicitação e vocês não divulgam? Nesse tipo Se de... caso não tiver essa lei, desculpa, só complementar, se caso não tiver essa lei inicial, a gente consegue votar em assembleia algumas ações que protejam os moradores desse tipo de situação para que a gente possa ter acesso a essas filmagens? Esse tipo de situação que você deu exemplo, por exemplo, bateu no meu carro. Eu tive um caso lá em alguns condomínios e no Piemonte mesmo, onde a pessoa estava utilizando a caçamba do vizinho para jogar o material dela. A gente identificou a unidade, eu chamei o proprietário, falei, olha, o teu pedreiro está fazendo isso, 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 e aí eu até divulguei as imagens para ele para mostrar, nesse caso, né? Sempre com o respaldo do jurídico. A gente sempre pega indica para vocês terem esse escritório de jurídico para fazer cobrança e também para respaldar o condomínio nessas tipos de notificações. No caso que você falou de batida de carro, né, como é um acidente, você vai ter que resolver entre as partes. Eu não teria problema divulgar passar essa filmagem para você, tá? Nesse caso, existem alguns casos específicos que eu já passei por isso, onde a mulher estava desconfiando do marido, aí falou, eu quero a filmagem para ver se ele estava em casa mesmo e tal. Eu falei, olha, nesse caso eu não posso te fornecer, a não ser que você entre com uma ação judicial, tá, Elvis? Então essa questão de dano de patrimônio, essas coisas, a gente fornece a imagem, mas antes de fornecer eu também ligo para quem ocasionou o dano, falei, olha, vamos conversar, a gente tem a filmagem, mostra para ele, marca a reunião, passa o telefone, sempre para ter a melhor tratativa. Mas existem casos que precisa ter ali uma ação judicial. Não é recomendável, muito necessário, na verdade, passar em assembleia, porque a lei se altera. A gente não pode, mesmo que esteja na convenção, tá abaixo das leis, como Código Civil, Código Penal, Convenção Federal. E aí, o que acontece? A gente pode aprovar alguma coisa que depois se alterar. Então, é sempre importante, Elvis, um respaldo do jurídico, para mostrar a imagem, né? Enfim, e daí avaliar cada situação é um caso. Thales, deixa eu colocar uma colocação aí, não sei se é válida. Por exemplo, o Elvis bateu no meu carro, tenho certeza que foi ele. E, beleza, eu vou falar para você, você vai lá, vai puxar as imagens, ó, viu, ok. Mas, talvez para você como síndico profissional e para o condomínio ser respaldado, não seria bom uma formalização dele com algum tipo de documento, alguma coisa, e comprove que ele realmente está afirmando isso daí, para você ter que fornecer a imagem para mim, para a gente poder correr atrás do prejuízo? Não, sim, é igual eu falei, Felipe, todo tipo de... Até para você formalizar essa reclamação que o Elvis bateu no teu carro, o Elvis não vai bater no carro dele, até esse tipo de situação a gente vai pedir para você formalizar. Ó, Felipe, formaliza pra gente por e-mail, né? E aí quando tem escritório jurídico a gente já copia o jurídico junto e aí a gente fornece tudo de forma formalizada. O WhatsApp é uma ferramenta muito importante, mas tratativas assim, eu não utilizo para compartilhar filmagem, para falar, né? Enfim, por isso que a gente sempre pede para ter esse tipo de formalidade, principalmente por e-mail, para o condomínio ficar respaldado também, para depois não gerar nenhum tipo de problema, tá, Felipe? Então, todas as notificações que a gente encaminha, é tudo formalizado por e-mail para não ter problema. E sempre quando tem jurídico, copiando o advogado. Tá, eu tô puto da vida, cara. Eu quero agora as imagens. O que você faz? Ah, você espera, aí vai falar, eu vou chamar a polícia, eu vou fazer tal coisa. Pra você ter ideia, Felipe, um dos condomínios, a guarda municipal queria as filmagens. E eles fizeram exatamente isso. Eu quero a filmagem agora. Eu falei, amigo, não dá pra te fornecer agora. Eu preciso puxar, tem criança envolvida, quando tem criança o negócio é mais complicado, né? Precisa de uma formalização, eu vou pedir pro jurídico. E nesse caso específico, o jurídico não autorizou e eu não forneci. Lógico, se a pessoa entrar com uma ação judicial e aí ganhar porventura, a gente vai fornecer. Mas sempre bem respaldado, Felipe. A gente trabalha muito com essa questão de imediatismo. Todos são, na verdade. Eu quero que você resolva, eu vou chamar a polícia para você. Eu recebo várias notificações extrajudiciais, por exemplo, quando eu paro uma obra. Você não pode parar minha obra, mas você cortou a parede, não pode. Mas o apartamento é meu e eu faço o que eu quero. E aí que entra o síndico profissional.
Porque eu não vou estar todos os dias ali descendo no mesmo elevador que você, por exemplo. Isso é bom, porque eu vou ser impessoal. Eu não vou analisar o Felipe, eu vou analisar a unidade do Felipe e o que está errado. E aí eu vou proceder com as notificações, né? Então tem sim ansiedade, mas a gente tem que controlar para respaldar o condomínio. Ah, tá, desculpa a brincadeira aí, mas eu falo, sou subsíndico, tenho 8 anos no meu prédio, estou cumprindo um mandato temporário de síndico aí, eu tô falando que eu já tive situações muito parecidas aqui, que eu tive que entrar no autocontrole, no bom senso de falar, cara, respira fundo, vamos resolver, dá uma olhada aí, tem certeza que foi aqui, entendeu? Porque é muito difícil apontar, na realidade é muito fácil apontar o dedo na cara do outro e falar que foi ele, né? Sim, Se você provar, é diferente, né? exatamente. E a situação corriqueira que não só acontece com isso, mas de picuinha do cara batendo na porta, apertando campainha, isso daí é filha e mexe que dentro do condomínio tem muita coisa. Isso são 144 unidades, tá? E tem coisa que não tem como você saber, entendeu? Até colocando a questão do Rafael aí, essa questão de colocar olho mágico na porta, aqueles que gravam justamente é por conta disso daí, entendeu? O cara vai lá picuinha, mete um chiclete na minha fechadura, entendeu? O cara vai lá colar um colante na minha porta, vai lá chutar minha porta de madrugada. E a gente sabe o que acontece, cara. Vida em condomínio é uma caixinha de surpresa. Tem muito isso, e aí é o que você falou. Da quinta-feira, por exemplo, eu fui conversar com um morador. Ele estava muito bravo que não estava tendo uma situação que é responsabilidade da prefeitura. Ele foi conversar comigo, Felipe, gritando. Eu falei, olha, eu sou prestador de serviço aqui, marquei a reunião com você, mas eu não vou admitir isso. E aí ele começou a me ofender. Eu simplesmente saí, né? Porque a gente também tem que ter o limite, porque senão eu absorvo, eu fico doente, eu não consigo lidar com as demandas de vocês, porque não é fácil ser síndico, né? Igual você comentou aí, as pessoas são muito imediatistas e as pessoas têm muitos direitos e poucos deveres, e aí não consegue ter esse senso em alguns momentos. Na realidade, o bom senso dentro de condomínio é o maior desafio. Por isso que existe regras e notificações e multas, né? Porque se fosse só o bom senso, a gente não precisaria nem de regimento interno.